Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresenta o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Pessoal, desculpa, boa tarde a todos. Eu sou o professor Leandro Garcia, sou um dos curadores aqui da nossa Flipetrópolis, responsável pela programação local, que a gente chama, que são os autores da cidade, e tenho a grande honra de fazer a mediação desse rápido bate-papo com a professora Inaê Lopes dos Santos sobre o Juliano Moreira, que é o patrono da nossa Flipetrópolis, uma figura importantíssima na história do Brasil, na história da ciência brasileira. Eu gostaria muito de enfatizar na história da ciência brasileira, o Juliano Moreira. E a Inaê, eu acho que é a pessoa mais indicada para fazer esse rápido bate-papo sobre o Juliano, porque ela é autora de um livro sobre ele, uma biografia sobre ele. Então, é a pessoa que, assim, eu acho que conhece muito e muito bem sobre essa grande figura, que também, por incrível que pareça, infelizmente, ainda é muito desconhecida. Talvez apenas pelo nome do antigo hospital psiquiátrico lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, talvez ele seja um pouco mais conhecido. Mas quem foi o Juliano Moreira? E Inaê Lopes dos Santos é bacharel, mestre, doutora e pós-doutora em História Social, sendo também professora de História no ensino superior na Universidade Federal Fluminense, na UF, lá em Niterói. É especialista em História da Escravidão e História das Relações Raciais nas Américas. Suas publicações, dentre tantas, não vou ler o currículo Lattes dela, impossível, eu destaco Além da Senzala, Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro, História da África e do Brasil Afrodescendente e Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, que eu não só li, como rabisquei, desculpe o termo, de cabo a rabo, ou seja, aquela coisa de a gente ler rabiscando, sublinhando, anotando. Esse último título dela, o Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Então, gostaria que Inaê tomasse agora a palavra, mas antes disso, pela audiodescrição, eu, Leandro, mediador, não sei, meu metro, eu acho que eu devo ter uns 1,80 m, sou branco, uso óculos, o pouco cabelo que me resta é grisalho, de calça jeans, uma blusa vinho. Inaê, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Inaê Lopes dos Santos, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo crespo na altura do queixo, estou vestindo um vestido que é branco e azul, né? E estou de sandálias pretas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, né, nessa feira, e a felicidade de ver uma feira de livros tão cheia, né? Isso dá um alento no coração. Então, agradecer e parabenizar os organizadores, e, sobretudo, esse momento aqui, que ele vai ser curto, porque ele é fruto de uma convergência, ou de uma coincidência, embora eu não acredite tanto em coincidência, eu acho que sempre tem uma coisinha, uma forcinha ali por trás, ali, né? Que eu fui convidada para fazer uma mesa que vai acontecer às 16 horas, e eu aceitei, né? É uma mesa, inclusive, para debater a questão racial, o racismo, que é um dos meus temas de pesquisa. E aí, quando eu fui ver quem era o patrono, eu vejo que o patrono era o Juliano Moreira. E eu fiz um livro sobre o Juliano Moreira, né? Que é fruto, na verdade, de um edital da CAPES, né? Um edital que foi feito ainda no governo Dilma, sobre personagens importantes do Brasil República. Eu fiz parte de um grupo, junto com outros professores e professoras, que analisamos personagens negros do Brasil republicano, que são personagens ainda pouco conhecidos, e eu fiquei com enfim, é um presente, né? Poder falar sobre o Juliano Moreira, poder estudar o Juliano Moreira. E o resultado disso foi um livro que está, inclusive, disponível gratuitamente no site da EDUF, que editou todos os livros, né? E o objetivo foi fazer uma abordagem inicial que fosse acessível para o público mais amplo, né? Então, é um livro relativamente enxuto, mas que me deu, enfim, acabou mudando a minha área de pesquisa, porque agora, e foi isso que eu falei para o Afonso, falei, nossa, eu estou iniciando um projeto de pesquisa sobre o Juliano Moreira. Ele é o personagem que eu estudo, né?
e aí de maneira mais aprofundada, enfim, com muitas visitas em arquivos, Bahia, Rio de Janeiro. Então, eu fiquei muito contente em saber que ele era o patrono dessa primeira feira literária de Petrópolis, e muito contente com esse convite que depois me foi feito de falar um pouco sobre ele, que, ao meu ver, é uma das figuras mais incríveis do começo da história republicana brasileira e que, infelizmente, nós conhecemos muito pouco, né? Então, acho que eu vou falar um pouco da vida dele, né? Acho que a ideia é um pouco essa. Ele tem muitas camadas, ele ocupou um lugar muito singular na história do Brasil, pensando como um intelectual brasileiro, e, ao pensarmos que ele era um intelectual negro, se fica ainda mais excepcional, né? Então, o Juliano Moreira, ele nasceu em Salvador no ano de 1872, e ele é filho de uma mulher negra. A gente não tem muita informação se ela foi escravizada, mas, quando ele nasce, ela está na condição de livre, então não sei se ela era liberta. Isso, inclusive, faz parte desse processo de pesquisa, entender melhor quem era essa mãe do Juliano Moreira, né? E ela morre com ele muito jovem ainda, ele ainda tinha 12 anos, e ele passa a ser tutelado pelo patrão dessa mãe, que era o Barão de Itapuã, que era um importante médico de Salvador naquele período. E o Juliano Moreira, ele tem uma experiência que era muito difícil para a sociedade brasileira, para e na sociedade brasileira daquele período, sobretudo para um rapaz, um jovem negro, que é passar pela escola formal, né? Então, ele passa pela escola formal, e ele, enfim, ele é chancelado, ele é financiado pelo seu tutor, e, aos 14 anos, ele entra na Faculdade de Medicina da Bahia. Aos 14 anos, né? Então, ele era um gênio, né? Enfim, excepcional. E ele se forma aos 19 anos, com uma tese que era algo obrigatório para ser apresentado para a colação de grau, né? Com uma tese em que ele analisava a sífilis, que era o mal do século XIX, né? Uma das doenças que mais acometia a população do Ocidente e que causava inúmeras mortes. E ele faz um estudo muito pormenorizado da sífilis, e ele, já aos 19 anos, nesse estudo, nessa tese que ele apresenta, ele se coloca abertamente contrário à ideia de existências das raças humanas, né? E aí é preciso fazer um parênteses, porque, nesse momento, final do século XIX, né, isso já é realmente no finalzinho, né, na última década do século XIX, o racismo científico era a ideologia que organizava o Ocidente, não só a Europa. É uma ideologia que nasce na Europa, né, e que tinha como um dos pressupostos a ideia de que a humanidade estaria dividida em raças biologicamente determinadas, né? Então, existiriam os negros, comporiam uma raça, os negroides, os brancos caucasoides, outra raça, né? Os asiáticos, os amarelos, outra raça, e os indígenas, os vermelhos, outra raça. E havia todo um debate, né, se essas raças, por exemplo, teriam sido originárias de um mesmo antepassado, ou se seriam antepassados distintos, né? Uma discussão que ela acabou caindo por terra depois que o Charles Darwin publicou a obra dele, mas que também trazia no seu bojo a impossibilidade de pensar essas raças humanas como raças que tinham a mesma condição, as mesmas condições, não só genéticas, mas comportamentais. Ou seja, não existia só uma ideia de que a humanidade estava dividida entre raças, mas também a certeza de que essas raças estavam hierarquizadas numa escala evolutiva. Esse pressuposto, né, essa ideologia do racismo científico, ele foi fundamental, por exemplo, para justificar uma série de ações, dentre elas a colonização no continente africano, que se inicia nesse mesmo momento, né, efetivamente, no final da década de 1880, e também para a colonização do continente asiático, a partir de um sentimento que era comungado, né, embora estivesse organizado a partir de uma mentira, né, de que caberia ao homem branco levar a civilidade, a modernidade,
para o resto da humanidade. Então, o Juliano Moreira nasce neste momento, se forma neste momento, e mais do que isso, né, a classe médica, sobretudo no Brasil, ela se organiza no final do século XIX. Porque, até então, né, ir a médico era uma coisa restrita à elite brasileira, e uma elite muito pequena. A maior parte da população brasileira, e muitas vezes até mesmo a própria elite, ia nos chamados curandeiros, barbeiros, feiticeiros, que eram muitas vezes homens e mulheres africanos que traziam seus saberes do continente, que mesmo na condição de escravizados ou livres e libertos, né, faziam uso desses saberes para curar as pessoas, né. Então, o final do século XIX, ele também é um momento em que a classe médica está disputando, literalmente, com esses homens e mulheres, o espaço de quem cura, a legitimidade de quem cura, né? Então, a gente vê ataques sistemáticos, por exemplo, a esses, enfim, a esses curandeiros, né? Enfim, eles passam a ser chamados de feiticeiros. A polícia passa também a ter uma ação muito violenta contra esses homens e mulheres, os lugares que eles trabalhavam, né? E a classe médica se transforma na principal responsável pela justificativa científica do mundo. Então, não é só uma disputa de mercado que a classe médica sai vitoriosa, mas também a classe médica se organiza para ser o grupo intelectual que vai definir as ações e, sobretudo, o desenvolvimento de políticas públicas, não só no Brasil, mas a gente está falando do Brasil especificamente, né? Então, o Juliano Moreira se forma neste contexto, e já no seu primeiro trabalho, ele vai questionar o pressuposto do racismo científico. Ele vai falar, as raças humanas não existem. Ele não diz exatamente assim, ele faz uma pergunta um pouco retórica, mas o desenvolver da pesquisa dele, né, as conclusões a que ele chega, trazem esse princípio como base. As raças humanas não existem. E ele, durante a sua... Né, ele sai da universidade com 19 anos, depois ele atua como médico sanitarista em cidades do interior da Bahia, e existe alguma coisa que acontece na vida dele que a gente ainda não conseguiu mapear, mas que eu acho que tem a ver com o falecimento, essa é uma hipótese minha, com o falecimento desse tutor dele, que, ao que tudo indica, se suicida, né? E ele muda de campo. Então, ele sai dos estudos da sífilis e passa a trabalhar com psiquiatria, né, que também era uma cadeira que estava ficando cada vez mais consolidada no Brasil. Ele chega a atuar 2 ou 3 anos como professor substituto na Faculdade de Medicina, e depois ele presta um concurso, e é um momento de comoção no Terreiro de Jesus, não sei quem conhece Salvador, mas a Faculdade de Medicina fica no Terreiro de Jesus, ali onde é o Pelourinho, né? E, como acontecia, e ainda infelizmente acontece em muitos concursos, mas naquela época isso era muito mais assintoso, já se sabia quem iria passar naquele concurso público, que era o filho, né, de uma importante figura política de Salvador, e, em tese, isso estava já muito bem definido. Tem um professor que chama o Juliano Moreira no canto e fala, olha, você já sabe o que vai acontecer, né? Você não vai passar, sobretudo porque você é um jovem negro, né? E o Juliano Moreira presta o concurso, né, enfim, e ele é brilhante, e o brilhantismo dele é tamanho que não há como não aprová-lo, e havia também uma pressão da classe estudantil, porque, como ele havia sido professor de parte dos estudantes, né, e todos conheciam a sua genialidade, a sua bondade, ele é muito conhecido nesse lugar também, de um homem bondoso, cuidadoso. O Terreiro de Jesus foi tomado pelos estudantes, e ele, quando passa, é aclamado, ele faz um discurso, e, nesse discurso, ele também, mais uma vez, questiona a existência, né, de raças humanas e o que seria, né, quase que um crime de pensar que a população negra não poderia galgar espaços dentro, né, dos lugares de privilégio. E o Juliano Moreira fica trabalhando alguns anos como professor, mas são poucos anos que ele fica trabalhando na Faculdade de Medicina. Nesse ínterim, né, quando ele está saindo de professor substituto para professor catedrático,
ele desenvolve tuberculose, então ele passa a fazer muitos tratamentos, ele viaja muito para fazer tratamentos contra a tuberculose, e viaja muito para a Europa, né? E nessas viagens, a partir dessas viagens, ele vai se conectar. Ele fazia um tempo de tratamento, mas também aproveitava para ir a 2 ou 3 congressos e se inteirar dos debates científicos do período. Então, Juliano Moreira é o primeiro homem que traz Freud para o Brasil. Quem traz Freud para o Brasil é Juliano Moreira, assim como uma série de novidades na área da psiquiatria. E isso vai ficar ainda mais importante quando ele sai de Salvador, e, de novo, há uma especulação sobre por que ele sai de Salvador, né? Ele tem um posto que não é qualquer posto, sobretudo para um homem negro, ele é médico, um professor catedrático, mas ele sai de Salvador, dizem que é porque ele teve uma desilusão amorosa, né? E vem para o Rio de Janeiro e abre uma clínica. O objetivo dele era abrir uma clínica, só que aí o Afrânio Peixoto fala, não, a gente precisa de uma pessoa para reorganizar o Hospício Nacional, e ele é convencido a ser essa pessoa, e ele abraça essa tarefa de uma maneira, enfim, impressionante, né? E a primeira coisa que ele faz, junto com Afrânio Peixoto, é uma espécie de diagnóstico do que é a doença mental, que era o termo utilizado na época. O que eram as doenças mentais, né? Quais instituições eram responsáveis pelo tratamento das doenças mentais ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX da história do Brasil. E é muito interessante, porque nesse estudo, né, que, inclusive, quem quiser ler, está disponível na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, ele faz uma sociologia da questão racial no Brasil, né? Então, esse é o momento em que ele vai apontar que um dos principais problemas, né, uma das consideradas principais causas da loucura no Brasil seria o alcoolismo. E ele vai falar que o alcoolismo ele não é um problema genético que acometia a população negra, porque a maior parte dos homens e mulheres que eram internados por alcoolismo eram homens e mulheres negros, mas porque a população negra foi historicamente condicionada a fazer um uso muito específico do álcool por conta da escravidão. Então, ele retira da área biológica e abre um debate com a sociologia, né, e com a história também, para tensionar uma ideia que estava posta de que a população negra era biologicamente condenada a ser alcoólatra, que era uma coisa que era muito difundida, né? E tem uma outra passagem que eu acho, antes dele vir para o Rio de Janeiro, só essa passagem que eu acho incrível, que eu gosto demais de falar. Tem um debate, que a gente chamaria de uma treta, né, dele com o Nina Rodrigues, que era o principal médico do Brasil naquele momento, um dos principais responsáveis pela organização da medicina legal, né, e do desenvolvimento de políticas públicas a partir, né, dos conhecimentos da medicina legal. E eles estão analisando um caso de esquizofrenia, ainda em Salvador, né, ambos professores da Faculdade de Medicina. E o caso é de um jovem que era, na época, o termo era, né, um jovem mulato, então o pai dele era um homem italiano, imigrante, e a mãe dele é uma mulher negra, nascida na Bahia, né, e o Nina Rodrigues ele é taxativo ao dizer, não, essa esquizofrenia vem do tronco familiar por conta da degenerescência racial, né, que os afrodescendentes carregam consigo. E o Juliano Moreira discorda abertamente, né, e eles discordam, enfim, é um debate científico ali nos corredores da faculdade. E, poucos meses depois, o Juliano Moreira faz uma viagem. Ele foi para a Alemanha para se tratar, mas ele muda, né, ele amplia um pouco a viagem, e ele vai para a Itália. E ele tinha anotado qual era a vila que o pai daquele rapaz tinha saído. E ele vai para essa vila e ele encontra a família paterna do rapaz e descobre que as tias, todas italianas, mulheres brancas, eram 2 tias e um primo, se eu não me engano, que também tinham a mesma doença. Ele fala, está vendo? A gente não pode usar essa ideia errada de raça para definir as origens, né, das doenças mentais. Então, isso antes dele vir para o Rio de Janeiro, e quando ele vem, isso já está muito evidente para ele, e ele faz uma série de transformações no Hospício Nacional, que era a principal instituição asilar do país, né, para transformar
cuidado que era dado a esses homens e mulheres, sobretudo porque, até então, o que acontecia muito nos jornais de época, né, eram notícias dos maus tratos, de mortes, em que estava um pouco nebuloso quais seriam as razões das mortes que aconteciam dentro do Hospício Nacional, uma certa falta de organização que fazia com que homens, mulheres e crianças ficassem sempre juntos, né? Então, ele faz esse primeiro diagnóstico, junto com a Frânio Peixoto, e ele inicia uma transformação que passa tanto pela área jurídica, né, o que cabe ao Estado legislar sobre os doentes mentais, os alienados, né, o que fica a cargo do Estado, o que não fica a cargo do Estado, e também faz transformações significativas no tratamento dado a esses homens e mulheres. Então, primeiro, ele separa, né, salões para homens, para mulheres, para crianças, ele retira as grades das janelas, ele abole o uso da camisa de força, ele traz algumas novidades, né, que era o uso da água, né, para esses tratamentos, para tratamentos específicos, mas ele tinha também uma dimensão que me parece muito importante e que, às vezes, fica um pouco falada, que ele faz do trabalho uma maneira de inserção dessa população, que, na maior parte das vezes, eram homens e mulheres negros que não encontravam trabalho, sobretudo no Rio de Janeiro, mas não só, porque o Rio de Janeiro foi, no começo do século XX, um laboratório de políticas sanitaristas e higienistas do país. Isso significa dizer que o Rio de Janeiro foi palco da principal política pública da Primeira República, que era embranquecer a população brasileira. Fenotipicamente, era isso que se queria. Se queria um país que fosse branco, um país que parecesse com a França, um país que parecesse com a Itália, um país que parecesse até com Portugal, né? Um país que fosse branco. E como se faria isso? Como que o Brasil decide fazer isso? Por meio de uma migração massiva de europeus, principalmente europeus católicos, né, que tinham, digamos, uma aproximação cultural, e depois de algumas experiências que aconteceram ainda no período no período do Império, né, se observa que os católicos teriam uma facilidade cultural maior para, inclusive, ter relações com as mulheres negras, com as mulheres mestiças. E o que a gente observa é uma entrada de mais de 3 milhões de imigrantes subvencionados pelo Estado brasileiro. E qual é a desculpa que era dada para a vinda desses imigrantes, né? A principal desculpa era que o Brasil não tinha braços suficientes. Só que, e a gente aprende isso, eu aprendi isso na escola, né? Imagino que muitos de vocês também. Mas é importante pontuar que, às vésperas da abolição da escravidão, então, no dia 12 de maio de 1888, 85% da população negra que vivia no Brasil era livre, não era escravizada. Isso significa dizer que esses homens e mulheres só poderiam ser trabalhadores porque nunca foi dada outra possibilidade para a população negra no Brasil. Não existe negro que não trabalha no Brasil. Nunca teve e, infelizmente, continua não tendo, né? Então, a desculpa da falta de trabalho, né, para as fábricas ou para as fazendas de café, ela é um pouco o que a gente chama de lei para inglês ver, porque ela não tem uma efetividade. O que se desejava é que esses homens, claro, a chegada desses homens, desses imigrantes, obviamente, precarizaria ainda mais a força de trabalho livre e assalariada no Brasil. Isso não significa dizer aqui que os imigrantes tiveram uma vida fácil, não tiveram, né, mas eles carregavam um grande privilégio, que é o privilégio que segue ordenando o Brasil. Eles eram homens e mulheres brancos, né? Então, o que a gente observa no começo do século XX é um Estado Nacional brasileiro pagando a vinda desses homens, principalmente homens jovens, que se casariam ou teriam filho com essas mulheres, as crianças seriam cada vez mais brancas. A ideia é que, até o comecinho do século XXI, em 2012, mais precisamente, o Brasil teria 0% de negros, né? E essa política, que obviamente não deu certo, porque ela está organizada por uma ideia que é um erro, que é da existência de raças humanas, né? Mas ela teve um caráter de exclusão
da população negra do campo de trabalho, de trabalhador livre e assalariado. Quando a gente pega, de novo, os jornais de época e os anúncios, o que a gente observa? Né? Os patrões preferindo deliberadamente pessoas brancas. Isso era dito. Hoje, né, sei lá, acho que depois da década de 60, o termo virou boa aparência. Né? Antes desse termo ser utilizado, se falava, se prefere-se governanta branca, prefere-se torneiro mecânico branco. Isso estava totalmente escrito. E o que acaba acontecendo? Boa parte da população negra, principalmente os homens, não encontram trabalho. Não encontram trabalho. Né? E aí se cria também uma criminalização da vadiagem, né? Que são os homens que, muitas vezes, não encontram trabalho fixo, então tem que fazer os seus bicos para conseguir sobreviver, e muitas vezes não tem esse bico para fazer. Né? Então, a gente tem um momento de uma estruturação que ela é muito perversa, que silencia a questão racial. Essa é uma prática do Brasil, silenciar a questão racial, como se o racismo não fosse um problema, mas, efetivamente, o que a gente tem? Homens, principalmente, e mulheres também, negros, que não encontravam trabalho, né, que muitas vezes vão recorrer ao álcool e que vão ser sistematicamente institucionalizados, fosse nas penitenciárias, fosse no Hospício Nacional. O Juliano Moreira está vendo isso. Então, as políticas, né, que ele está desenvolvendo, e ele vai desenvolver num lugar de maior autoridade do país, elas têm um impacto muito positivo, né, que é pensar a possibilidade de reinserção das pessoas acometidas por doenças mentais. Claro que ele faz uma série de análises, e a gente não pode colocar todas as doenças mentais no mesmo pacote, mesmo porque ele não fazia isso, mas ele é o homem que tem essa sensibilidade. Né? E é tão bonito a maneira como ele faz isso, que não passou desapercebido do Lima Barreto. O Lima Barreto foi institucionalizado no Hospício Nacional 2 vezes. E, na segunda vez, ele faz a descrição que eu acho mais bonita do Juliano Moreira. Né? Ele diz que o Juliano Moreira era um homem não só generoso, como ele era bondoso e generoso, porque ele conseguia entender as dores que o acometia. Então, ele é um homem negro que está olhando para a questão da saúde mental no Brasil. E, por mais que ele seja um nome relativamente conhecido na área da psiquiatria, da psicologia e até mesmo da psicanálise, muitas vezes o fato dele ser um homem negro vira uma anedota, quando muito uma anedota. E o que eu tentei mostrar nesse livro, que eu vou tentar reforçar nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, é que esse lugar de homem negro ele é fundamental para a maneira como ele está olhando para as doenças mentais, para o que seriam as origens dessas doenças mentais. Quando que ela é efetivamente um problema biológico, né, genético, ou quando ela é resultado de uma sucessão de exclusões. E ele é um homem que ocupa também, né, um lugar muito específico, e acho que até hoje a gente não tem uma outra experiência parecida com a do Juliano Moreira, que é da maior autoridade científica do Brasil. Ele representa o Brasil numa série de congressos mundo afora, ele é convidado para passar uma temporada no Japão. Né? Quando Einstein vem para o Brasil, quem o recebe, oferece, inclusive, uma feijoada para ele, é o Juliano Moreira. Então, ele é um homem que está na estrutura do poder de uma primeira república que se deseja embranquecida, né, e que tem isso como a principal política pública, mas ele está atuando do lugar de um homem negro. E as políticas dele estão transformando a vida das pessoas que eram acometidas pelas doenças mentais. Hoje, parte delas não são nem consideradas mais doenças mentais, mas ele traz uma transformação que tem muito a ver com a história dele, com o lugar que ele está no mundo. Né? E, fazendo também uma leitura, eu nem sei quanto tempo já foi, eu sou essa pessoa que... Já passou? Já. Ah, tá. É isso, eu falo que eu vou falar meia hora e falo 1h30. Mas, enfim, não, já vou aqui, porque eu tenho outra mesa também. Isso. Mas ele faz um uso muito mais científico da ciência do que os outros nomes estavam fazendo. Né? Porque, por mais que nós saibamos hoje que o racismo científico
era uma pseudociência, né, porque ela tem um erro na sua, não só na sua base, mas no seu próprio procedimento, né? Naquele período, inclusive até final da década de 1930, é o racismo científico que está organizando a ciência no mundo. E ele está fazendo um uso cuidadoso da ciência. Isso é muito interessante. Ele, em nenhum momento, faz qualquer outra digressão que não seja dentro do discurso científico para desmontar uma ideia falaciosa do que seria a humanidade, né? Então, eu fico muito feliz que a primeira feira de Petrópolis tenha esse homem como seu patrono. Eu acho que diz muito também para onde nós estamos rumando, né? Espero que estejamos num caminho mais amplo, né, de um debate franco e de mudanças efetivas em relação ao racismo que organiza o Brasil e que passa necessariamente pelo reconhecimento de uma série de personagens negros e negras que tiveram uma atuação muito importante no momento em que viveram, mas que foram silenciados em nome de uma história oficial ou oficiosa. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar um pouco sobre o Juliano Moreira. Ele é isso, uma figura incrível, emblemática. Tem muito mais coisa para descobrir sobre ele. Estou super empolgada, voltando aos arquivos. E desejo a todos e a todas uma excelente feira. Obrigada. Bem, infelizmente, a gente vai terminar daqui a 5 minutinhos, porque a Inaê ela vai correr para o outro auditório, às 4 horas, ela tem uma fala lá. Mas antes de terminar, Inaê, na sua fala, você falou um pouco do modus operandi, vamos dizer assim, do Juliano Moreira, até do ponto de vista da praxis da psiquiatria, e conforme você falava, ressoava na minha cabeça a figura e a praxis da doutora Anísia da Silveira, que é uma figura muito conhecida do universo psiquiátrico, dos estudos sobre psiquiatria no Brasil. E é uma curiosidade minha o seguinte, no que eles dialogam, você acha, é uma hipótese que eu estou lançando, você está com uma pesquisa, já tem um livro publicado sobre ele, mas está continuando sua pesquisa sobre ele. Você acha que ele influenciou a Anísia? Você acha que tem essa relação de influência? Influenciou diretamente, ele influencia diretamente a Anísia. Na verdade, o Juliano Moreira ele é responsável pela criação de uma escola que não se organiza institucionalmente, mas pela organização da psiquiatria no Brasil. Tanto o que não é necessariamente interessante, quanto as possibilidades de transformação, que a Anísia da Silveira talvez seja a figura mais emblemática, porque ela é uma mulher, né, e também tem essa novidade, né, uma mulher ocupando esse lugar, mas que é uma mulher que está pensando, sobretudo, nesse lastro da humanidade que todas as pessoas acometidas por doenças mentais têm. E que, muitas vezes, por conta dos estudos, né, que eram feitos, e os testes nas próprias pessoas, isso ficava em suspenso. Então, eu acho que esse olhar para o humano é algo que eles comungam. Ótimo, ótimo. Inaê, para nós aqui conhecermos um pouco mais sobre o Juliano, eu ia te pedir para você repetir o título do seu livro, se está disponível em algum site específico, ou também se você daria uma outra fonte ou outras fontes para nós conhecermos um pouco mais sobre o Juliano. Olha, esse meu livro chama Juliano Moreira, um médico negro na formação da psiquiatria brasileira. E, como eu disse, ele é fruto de uma política pública, né? Então, ele é um livro que está gratuito, junto com uma coleção de outros intelectuais e personagens negros da Primeira República no Brasil, do que a gente chama de período do pós-abolição, né? Então, podem entrar no site da EDUF, da editora da Universidade Federal Fluminense, e baixar. Tem uma outra biografia do Jacobina, que é um médico baiano, que tem uma série de estudos sobre ele, que é um livro, uma biografia editada pela UFBA, né, de novo, as universidades, as editoras das universidades federais fazendo o seu belo serviço. Tem um pequeno vídeo da Cor da Cultura, que pode ser acessado no YouTube, mas, de novo, assim, eu acho que é uma figura sobre a qual a gente ainda sabe pouco, principalmente fora, né, do debate mais acadêmico. Então, eu espero que tenhamos outras não só livros, mas, enfim, né, fontes, outras né? formas de acessar a vida e a obra do Juliano Moreira.
Perfeito. E uma curiosidade, o Juliano faleceu aqui em Petrópolis. Ele, nos últimos anos, ele vem morar aqui na cidade, se interna no antigo sanatório de Correias. Esse sanatório de Correias ele é muito famoso, inclusive, na própria literatura brasileira, porque um poeta chamado Murilo Mendes morou 2 anos, ficou 2 anos internado no sanatório de Correias, e antes do Murilo Mendes, um pintor chamado Ismael Neri é um dos principais nomes do surrealismo na pintura brasileira. O Ismael tinha passado 8 meses no sanatório de Correias, depois o Murilo Mendes passa 2 anos. E um outro médico na literatura, poeta, na minha opinião, de imensa grandeza, chamado Jorge de Lima, autor do famoso Essa Negra Fulô, que é um dos poemas mais traduzidos fora do Brasil. Jorge de Lima, médico, também contraiu tuberculose, ficou internado no sanatório de Correias, onde o Juliano vem a falecer. O Afrânio Peixoto, que você falou, na época morava nesse casarão que tem aqui na frente, que é a famosa casa do Barão de Mauá. Por quê? Porque o proprietário daquela casa era o escritor Alberto de Oliveira, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que era sogro do Afrânio. O Afrânio era casado com a filha mais velha do Alberto de Oliveira. Então, eu acho que também foi um pouco da razão até do Juliano talvez ter vindo para Petrópolis, uma vez que aqui o Afrânio foi muito amigo dele, tinha muita relação com ele, e o Afrânio cuidou dele pessoalmente lá no sanatório de Correias, que inclusive muito próximos, e organizou, inclusive, após o falecimento, a questão do traslado do corpo, né, para o enterro na terra dele. Não, está no São João Batista. No São João Batista. Ele não foi para a Bahia, não, né? Não, ele foi enterrado no São João Batista, sim. Então, é um pouco para interligar o Juliano com Petrópolis, especialmente nesse finalzinho da história dele. Depois do golpe, da Revolução, do golpe de 1930, ele é destituído do lugar de diretor do Hospício Nacional. Ele ficou quase 30 anos, ele ficou 27 anos à frente do Hospício Nacional. E aí tem uma certa depressão também, e ele já ele tinha tuberculose, ele fazia viagens constantes para se tratar, e aqui tinha o sanatório e também condições climáticas mais favoráveis. Ele passa os últimos 3 anos da vida dele aqui. Gente, eu preciso terminar, porque a Inaê, daqui a 15 minutos, está lá no Auditório 1. Então, gostaria muito de te agradecer a generosidade, a tua pesquisa, essa capacidade de biografar, que eu acho que a biografia realmente é um gênero espetacular na literatura brasileira, na história, nas mais diferentes áreas, porque a biografia também é um pouco de arqueologia. Eu acho que quando a gente biografa, a gente faz arqueologia, e essa arqueologia que você faz do Juliano, já fez e continua fazendo, é realmente assim, de interesse público e, acima de tudo, de interesse histórico. Então, Inaê, muito obrigado pela sua fala. Pessoal, ela está aqui para dar um abraço e um carinho nela, e daqui a pouquinho lá no auditório. Obrigada, obrigada.